E aí galera, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, o gênero radionovela. Mas para que a gente consiga entender o conceito de novela, antes que vocês pensem na novela, antes que vocês pensem na novela da televisão, a gente precisa ver o conceito de novela literária. Tranquilo? Delimitar as características do gênero literário novela não é tarefa fácil. Contudo, os estudiosos da literatura definiram alguns parâmetros para ajudar a identificar o estilo dentre os demais, sobretudo dentre os gêneros conto e romance. Esse romance aqui, pessoal, é muito importante. Ele não é romântico. Ele não é romântico. O que é um romance? Quando a gente tem relações entre as pessoas, mas não é relação amorosa. São relações, as pessoas interagem uma com a outra. Eu posso ter um romance romântico, mas, veja, um romance não necessariamente tem que ter amor. Ah, mas se tiver um casal, professor? Não, não é porque tem um casal. O foco dessa história tem que ser o romantismo, tem que ser o amor. Aí ele vai ser um romance romântico. Por exemplo, a gente vai ter autores que vão fazer romances policiais, Agatha Christie. A gente vai ter autores que vão ter romances de terror, de suspense, Stephen King. A gente vai ter autores que vão ter romances de terror cósmico, né? O H.P. Lovecraft. A gente vai ter romances mitológicos, fantásticos, Senhor dos Anéis. A gente vai ter romances que vão ter a ideia do maravilhoso, do fantástico, só que voltado para uma era moderna. A gente vai ter Jogos Vorazes, Maze Runner, Jogador Número 1, Harry Potter. A gente vai ter todas essas estruturas e todos eles são romances. E o foco dessas histórias que eu falei para vocês não é o amor. Conseguiram entender? Agora, por exemplo, se a gente parar para pensar num romance que a base vai ser o amor, ainda assim a gente tem que ver qual que é a estrutura dele para então poder dizer. Então, um romance e um conto são gêneros diferentes. O conto, ele é um gênero muito menor. Um romance, ele vai partir ali das suas 130 páginas para frente. Um conto, se ele for muito extenso, a pessoa já perde o interesse. A ideia do conto é que ele seja conciso e com uma história fechada rapidamente. No Brasil, imediatamente associamos as telenovelas, gênero muito popular. A associação não está absolutamente incorreta, visto que a imprecisão na definição das margens do gênero, beleza? Tá próximo. A novela difere do conto por apresentar uma narrativa mais extensa. Então, ó, conto, novela, romance. Se a gente fizer uma escala de crescimento, certo? O conto é uma escrita menor, uma novela, isso quando a gente volta lá nas ideias do romance de cavalaria. Os romances de cavalaria que a gente vai ter lá no trovadorismo europeu, até porque a gente não teve trovadorismo no Brasil, porque a gente não teve Idade Média no Brasil, né? Então acabou ficando redundante, desculpem. Mas no trovadorismo a gente vai ter as novelas de cavalaria, são maiores que um conto e menores que um romance, menores no seu tamanho, na quantidade de escrita. Então, Masud Moisés, né, o professor da área de literatura de língua portuguesa da Universidade de São Paulo, apresentou um estudo importante que nos ajuda a compreender melhor e definir o gênero. Então vamos lá. Pluralidade dramática no gênero novela. A novela apresenta vários enredos que ao longo da narrativa estabelecem conexões entre si. Então, ó, são vários enredos, certo? O conto, a gente só vai ter um enredo. Me pergunte por quê. Excelente pergunta. Gosto quando vocês fazem esse tipo de pergunta. Justamente porque ele é curto. Se eu vou fazer um conto que tem 2 páginas, eu vou colocar 17 personagens? Não,
Por quê? Porque eu tenho que desenvolver esse personagem, eu tenho que desenvolver a história dele, eu tenho que desenvolver a relação deles. Então, por exemplo, tem o famoso bucha de canhão, quando a gente vai ver filme, esse tipo de coisa. É o personagem que aparece e morre. Por que ele aparece e morre? A morte dele pode até ser impactante por algum motivo. Porém, se ele não for bem desenvolvido, você vai olhar e vai pensar, morreu mesmo. E você não vai se importar com aquela construção. Diferentemente, quando o personagem é bem construído, é bem desenvolvido, a partir do momento que a gente tem essa construção feita e o personagem vem a morrer, a gente acaba, a gente se comove com isso daí. Seriado tem muito disso, filme tem muito disso. Eu gosto de usar o exemplo dos Vingadores justamente porque o primeiro Vingadores, a primeira ideia dos Vingadores começou lá em 2008 e ele terminou em 2019. E ele começou com o nascimento do primeiro herói, o Homem de Ferro, e ele termina com a morte desse primeiro herói, o Homem de Ferro. Então veja, são histórias que a gente tem esse círculo, a gente tem isso, várias vertentes, vários filmes, que eles chegam tudo num único ponto. É isso que a gente vai ter aqui, certo? Várias histórias, mas elas vão se ligar, porque a novela ela permite ser maior que isso. Sucessividade. O enredo é desenvolvido de maneira sequencial, sendo que em determinados momentos da narrativa, alguns recursos que quebram essa sucessividade com acontecimentos podem ser empregados. Então, aconteceu uma coisa com essa galera, eu pulo para essa galera, pulo para essa galera. Só que no final, essas ramificações, nesse gênero, no gênero novela, eles vão caminhar para o mesmo. Pode ter a ramificação que for. Pensa na ideia da árvore, gente. O tronco e as ramificações. É assim que a gente vai fazer essa montagem. O tempo, pessoal. O tempo do gênero literário novela é histórico, ou seja, é determinado pelo calendário e pelo relógio. Por quê? A novela ela vai ter uma sequencialização, certo? Então, tal dia aconteceu tal coisa, tal dia aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa em tal dia, em tal horário, em outro dia, em outro horário. A gente vai ter uma sequência cronológica, não somente psicológica. O espaço e o tempo da novela são indissociáveis, ou seja, o espaço ele vai andar direto com o tempo. A pluralidade dramática definirá a pluralidade espacial. O espaço é onde a história acontece, gente. Pois, de acordo com as ações dos personagens, lembre-se, se a gente não tiver a ação dos personagens, a história não anda. O enredo, para que o enredo se desenvolva, eu preciso colocar um conflito. Tudo isso faz com que as personagens desenvolvam a história que vai ter as ações delas. Podem ser continuamente deslocados para diferentes ambientes da narrativa. Então, o personagem A pode acabar batendo em alguma coisa com o personagem D e eu vou fazendo essas ramificações direto na minha história. A linguagem da novela tende a ser clara e objetiva. Gente, pensa que ela não é tão densa quanto um romance. O romance, sim, pode ser um pouco mais denso, mas a novela, a ideia é que ela seja acessível a todos. Então ela tem que ter uma linguagem clara e objetiva, podendo variar de acordo com as circunstâncias históricas. Ou seja, para que a gente tenha a imersão, se for uma novela histórica, eu vou colocar elementos daquele momento. Assim como no teatro nós temos os figurinos. Algumas vezes dá certo, algumas vezes dá. Tem um filme maravilhoso de Romeu e Julieta com o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio devia ter uns 18 anos quando ele fez esse filme, que eles fazem como se fosse gangues na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles fazem uma adaptação. É nos dias de hoje, uma vez que o filme se passa nos anos 2000, só que o linguajar ainda é o linguajar que nós temos no texto de William Shakespeare. Então eles fazem isso. Funcionou lá? Funcionou, mas nem sempre dá certo. Os personagens, na novela não há um limite. Cuidado com isso.
de personagens, né? O novelista pode acrescentar ou retirar personagens ao longo da trama, recurso que será importante para o fio da narrativa. Ou seja, coloquei um personagem. Muitas vezes acontece do personagem não fazer sucesso. Por quê? A ideia da novela é que ela pode ter sido lançada justamente em partes. Opa, esse personagem não está fazendo sucesso? Corta ele. Esse personagem está fazendo sucesso? Aumenta a força dele. O enredo. A narração segue um ritmo mais acelerado do que aquele empregado em um conto ou romance. Mesmo porque são ações que norteiam a narrativa. O que é norteiam? Eles dão um caminho para a narrativa. Por esse motivo, a novela é um gênero tão conveniente à teledramatização ou radiodramatização. Foco narrativo, a linearidade, gente, não tem como, né? A novela, ela, infelizmente, ela vai ser linear. Ela vai ter um começo, um meio, um fim, a gente não vai conseguir fugir disso. Dependente do escritor onisciente, pois o novelista é aquele que sabe que todos os aspectos da narrativa, inclusive os aspectos psicológicos, então ele, o novelista, sabe o que está passando na cabeça dos personagens. O personagem não. De suas personagens, aqui. Podemos afirmar que a novela ultrapassa o limite do conto por apresentar personagens demais. Conto curto, poucos personagens. Sendo que o mesmo acontece com o tempo e espaço, que são explorados mais determinados na novela. Em relação ao romance, a novela apresenta menos situações e acontecimentos. Viram o grau que o professor fez lá no começo? Conto de um tamanho, novela um pouco maior que o conto e o romance maior que os dois. No Brasil são consideradas novelas, né, o Alienista, de Machado de Assis, né, A Morte de Quincas Berro da Água, de Jorge Amado, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, entre outras narrativas, cujos enredos desenvolvem-se em um limiar de 100 a 200 páginas, mais ou menos. Nossa, professor, 100 a 200 páginas? Isso é curto, comparado com algumas obras que nós temos que vão aí 300 e poucas páginas. Então, agora sim, né, o conceito da radionovela. Apesar da primeira transmissão de rádio ter ocorrido em 1922, a primeira radionovela brasileira só foi veiculada em julho de 41, com o nome de Em Busca da Felicidade. A radionovela é um radiodrama, ou seja, a gente tem aí um radiodrama, os atores eles não vão encenar, mas eles têm o texto e a gente vai ter a mesma utilização. Vai ter a sonoplastia, vai ter toda a montagem, porém eles simplesmente vão declamar os seus textos, beleza? Voltada à ficção e ao romance, a base aqui sim, né, o romance romântico, agora sim. Os fatores que mais captavam a atenção do ouvinte eram as histórias, os atores e os efeitos sonoros, a sonoplastia que a gente tem. Muitas histórias vinham principalmente de Cuba e do México, então eram traduzidas e interpretadas por atores brasileiros. A radionovela brasileira foram muito populares durante os anos 40 e 50. A partir dos anos 60, com o advento da televisão, a audiência da radionovela começou a cair, até que se extinguiu na década de 70. O Direito de Nascer foi a radionovela brasileira de maior sucesso, teve início em 51, com 314 episódios e durou quase 3 anos, contrariando os críticos que tinham dito que a radionovela seria um fracasso, pois os ouvintes que não queriam uma radionovela tão longa. Outra radionovela de grande persuasão, Fatalidade e Mulheres de Bronze, originais de Cuba e França, respectivamente. Na década de 60 já, pessoal, é uma construção. Diversos atores de sucesso da radionovela seguiram, né, a tendência da época e migraram para a televisão. Já faziam sucesso em um segmento, foram tentar sucesso em um outro segmento, formando assim as telenovelas. Apesar da radionovela não existirem mais, aspectos como a sonoplastia elaboradas, as atuações e as histórias são estudados e deixam sua marca nos dias atuais. Então vamos lá, gente. Só para a gente finalizar e ver uma base, a radionovela é um gênero ao mesmo tempo narrativo e dramático. Narrativo porque se narra uma história e dramático porque ela é interpretada. Por meio dela são contadas histórias que comumente aparecem em romances e contos, porque elas são curtas.
Assim como na peça teatral, as falas das personagens são divididas e interpretadas por atores. Geralmente conta com o narrador para dar detalhes sobre os personagens, diferente do teatro, que a gente não tem mais, visto que o espectador não vê o que está acontecendo. Então a gente precisa do elemento narrativo. Elementos sonoros, sonoplastia também fazem com que o ouvinte construa a cena na cabeça. Como o próprio nome deixa claro, a radionovela, né, é difundida pelo rádio e produzida por dramaturgos e se destina a um público amplo, visto que o rádio é um meio de comunicação de massa. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.